Tem um problema de base também, porque antes de você... Vamos supor que não é a política que a gente defende, porque como o Renan bem colocou, o ensino técnico hoje... Bom, eu fiz o ensino técnico no colégio da Unicamp. Cara, e eu fiz processamento de dados. Todos os meus colegas estão ganhando mais do que 90% das pessoas que têm bacharelado. Né? Porque tem muito mais demanda por programador, tem muito mais demanda por pessoas na área de TI do que na maior parte das universidades. Então as pessoas estariam ganhando mais fazendo um ensino técnico. Mas vamos partir da premissa de que a gente deve universalizar o ensino superior. Boa. Primeiro, a gente tem um problema de base muito anterior, porque 50% dos alunos saem do ensino médio com um nível de português no PISA insuficiente para exercer a própria cidadania. Ou seja, metade dos nossos alunos do ensino médio não tem capacidade de ler uma notícia de jornal e explicar o que leram. Né? E 74% não tem capacidade de matemática, né? Não sabem fazer conta com 3 algarismos. Então, assim, 74% dos nossos alunos, né, não sabem quanto é 300 menos 150. Então, eu vou jogar esse cara na universidade? Esse cara não deveria nem passar da 4ª série. Sim. Né? Tem que ter um rigor maior de avaliação e existe a dificuldade dos professores, que é manter a ordem em sala de aula. Hoje a principal reclamação dos professores que a gente tem da rede pública e até de algumas escolas da rede privada não consigo dar aula. Não interessa qual é a estrutura da escola, se é boa, se tem tablet para todo mundo, se tem boa merenda para todo mundo. Não interessa se a aula é boa, ele não consegue dar aula. Porque hoje você não pode punir um aluno porque você está falando, você está privando esse aluno de um direito. E o direito de todos os outros alunos que não estão fazendo bagunça em sala de aula? Né? Mas você acha que o problema é essa lei da palmada que foi criada ali, que você não pode punir mais aluno? Não, a palmada é para pai, não é para professor. Mas ela se aplica para professor na sala de aula também. Não, mas professor... Ela tirou a autoridade do professor da sala de aula. Não, mas antes da lei da palmada, o professor não podia bater já. Sim, mas é porque eu não li a lei, eu já ouvi dizer que nessa lei tem critérios ali que você dificulta, tira a autoridade do professor na sala de aula. Mas não sei se só complementar, assim, o professor, você tem uma mistura de ECA com incapacidade de professor estabelecer sanção. Quando você está no primeiro ano de direito, você aprende assim, norma sem sanção não tem validade. Ou seja, não adianta eu dar, o professor é uma autoridade se eu não entregar o poder dele sancionar um determinado aluno. Ou seja, se o aluno está se comportando mal, o que o professor pode fazer? Ele pode dar medidas disciplinares, em última instância ele pode repetir de ano um aluno. Em vários estados no Brasil você tem progressão continuada, você não consegue... A progressão continuada foi um problema. Problemaço. 2, o aluno ele tem direito à educação garantido pelo ECA. Então, se aquele aluno, o professor expulsa o aluno da sala de aula e ele não é realocado imediatamente, ele tem que ser realocado naquela sala de aula. Então, se o aluno é um aluno problema, o professor mal consegue tirar ele da classe. Então, o professor ele está sendo humilhado dentro de sala de aula. Por que existe um sucesso nas escolas cívico-militares? E eu vi alguns modelos delas. Porque elas basicamente restabelecem a autoridade. Mas tem 3 vezes mais investimento na escola cívico-militar. Depende do modelo. Eu vi algumas no Mato Grosso que não são a escola cívico-militar completamente militarizada em que os alunos vão uniformizados. Não tem mais investimento que a escola normal? Não. A cívico-militar tem. Tem mais investimento. Eu estou falando que existem modelos híbridos. Tem modelos com custos, tem modelos com custos que ainda são maiores do que a convencional, mas são menores do que você está falando. Não, se estiver dando certo tem que aplicar, mas por que não investe mais na pública normal que não tem o mesmo investimento? Mas o problema da pública normal é um problema de autoridade. Em grande medida. Não que não exista. O ponto é, não que não existam escolas que não são cívico-militares que não consigam estabelecer autoridade. Eu acho que você consegue estabelecer autoridade gastando muito menos do que uma escola cívico-militar. A questão é que você precisa estabelecer autoridade. E aí, se a gente conseguir estabelecer autoridade com um custo menor, chegamos a um ponto ótimo em que a gente melhora a educação como um todo. Agora, uma questão que não pode ser abandonada é estabelecer autoridade. Eu tive uma discussão na Globo News sobre paternidade, ausência de famílias biparentais, de figura paterna. E aí saiu no fim de semana a discussão. Boa parte das famílias de classe D e E não tem contato a criança não tem contato com o pai. A criança, nas famílias mais humildes, que são as crianças que frequentam as escolas públicas, essa criança ela vem de um ambiente de caos. Em geral, ausência paterna, pobreza, a mãe que fica fora tendo que trabalhar. E, em geral, ela mora num bairro muito pobre, em geral, numa favela ou num aglomerado urbano de baixa qualidade. As ruas estão sujas. A vida dessa criança não está ordenada. A escola tem que ser um local de ordenação, de ordenamento. A criança, você chega, você tem que estar arrumado, essa pessoa obedece, você tem que ter esse regramento, você tem que fazer sua lição de casa, você não pode falar. Quando você ordena seu ambiente, você se ordena também. Você tem que estar com o cabelo cortado certinho, você não pode berrar, você tem um horário para comer, você não pode entrar com o celular na sala de aula.
A escola, porém, foi alvo de tanto, de uma espécie de abandono por parte do poder público. A escola deixou de ser um lugar de educação e ordenamento, passou a ser um lugar apenas de depositar a criança. E aí você deposita a criança, deixa a criança passar de ano para bater os índices, para o próprio governo poder ostentar esses índices por aí. E teorias alternativas sobre gestão de crianças foram implementadas nas escolas. O que aconteceu? A escola, em vez de ser o único reduto em que a criança começa a se ordenar, ela virou mais um ambiente de caos. Mas eu acho que aí o Kim pode até falar melhor. Eu já ouvi falar que no Congresso existe uma bancada do GIS ali que atua fazendo lobby para sucatear a escola pública, né? Não vejo o lobby para sucatear a escola pública. O que eu vejo é o contrário. Eu vejo uma bancada que se diz da educação, mas que só se preocupa com gasto. Só se preocupa com você aumentar o custeio do dia a dia. Então, por exemplo, no desenho da lei do Fundeb, né? Primeiro você vincula a maior parte do Fundeb para pagamento de folha. Por que eu estou obrigando o gestor a gastar a maior parte do recurso que ele recebe para a educação básica com folha? Se a escola precisa de estrutura, né? Se a escola está caindo aos pedaços, né? Ele precisa tratar daquele problema. E outro ponto, o incentivo meramente financeiro não traz melhoria, porque se trouxesse melhoria, os estados que mais recebem repasses da União são aqueles que têm os piores indicadores. Né? Então, se você só injetasse dinheiro, o Maranhão estaria no topo do IDEB. O Maranhão e o Pará estavam voando. O Pará estava no topo do IDEB. E aí, outro dado importante. A maior parte, os estados que receberam os maiores repasses do Fundeb ou pioraram a educação ou se mantiveram na mesma coisa. Então, assim, sem ter o controle, sem ter a avaliação, não adianta de nada, que é um dos pontos de sucesso da educação básica do Ceará. Ia falar isso. Eu ia te perguntar isso. O Ceará, ele premia aquela que melhora o seu indicador, não aquela que tem o pior indicador, recebe necessariamente mais sem avaliação. Do Ceará. Isso. Sobral gasta menos per capita, ou gasta dentro da média nacional por estudante, e ao mesmo tempo apresenta índices melhores. É óbvio que o problema é de gestão. Porque não fosse gestão, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, por que a gente gasta por aluno mais ou menos igual à média da OCDE, mas nosso desempenho como um todo, não só das nossas universidades, mas nossa produção científica ela é muito menor? O gasto. O gasto por si só não quer dizer muita coisa. Existe uma questão que é gestão. A gestão, em grande medida, vale mais do que o gasto. A gestão vale... Se eu acreditasse que gasto valesse mais do que gestão, então eu estaria muito atrás do Zema e do Caiado nas pesquisas. Estão gastando muito mais dinheiro do que eu. E estão indo pior do que eu. Bom exemplo. Lógico que gestão vale mais do que gasto puro e simples. Gasto, você pode queimar o dinheiro numa fornalha. E o problema é que os nossos critérios para gestão não são critérios, vamos dizer, funcionais para melhorar nada. E em quase todos os setores. E quando a gente compara com todos os modelos de nação que funcionam, até com modelos culturais ou políticos diferentes, eles trabalham na linha do incentivo certo, com a orientação correta. Você pode ter, assim, a gente pegou, por exemplo, o modelo nosso da lei de responsabilidade gerencial para administração de províncias e municípios. Eu vou pegar coisas similares do Japão, da China, algumas coisas da Itália, regimes completamente diferentes de si, culturas completamente diferentes entre si. Mas quando o incentivo é orientado para a direção certa, ele vai funcionar. O problema é que o incentivo não está orientado na direção certa no Brasil. O plano de governo de vocês tem como base o livro amarelo, né, Renato? Eu estava vendo ali no TSE, vocês colocaram até um resumo ali do livro amarelo como o plano de governo. E eu não sei se eu entendi bem, nesse plano ele tem uma proposta de retirar alguns pisos. Piso da educação, piso da saúde. É isso mesmo? Não. O piso não... Não, fala isso. A gente fala sobre desindexação. Né? Desvinculação. E desvinculação do que hoje tem a receita que é obrigatória para a educação e para a saúde. Que me parece uma coisa muito lógica, né? Se você não desindexar, se você não desvincular, basicamente como é que você resolve a economia de um país que está fadado aí a Não, e até falir. A eficiência do gasto, porque o que a gente coloca no livro amarelo não é que vai deixar de ter piso, que o piso vai ser corrigido pela inflação. Hoje, quanto mais você arrecada, mais você é obrigado a gastar. Não existe modelo, nem de saúde, nem de educação no mundo, que funcione com essa lógica. Porque, primeiro, eu posso ter um aumento de arrecadação, né, num ano, que vai me permitir criar mais, que vai me obrigar a gastar mais com saúde e educação e muitas vezes criar gastos recorrentes. E se minha arrecadação diminui no ano seguinte? Eu criei um gasto obrigatório com uma receita que não é recorrente. Não dá pra você reduzir, não dá pra você...
Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.